Talvez você não faça ideia de quanta movimentação em socorro espiritual existe durante o sono. E o mais interessante, o mais curioso, é que os socorristas da espiritualidade contam com auxiliares encarnados, pessoas encarnadas, cujo corpo dorme. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Este é o 8º vídeo sobre a temática sono e sonhos. Se você está chegando agora e deseja acompanhar esta sequência de vídeos, então não deixe de ver os vídeos anteriores. Se você gostar, você dá o seu like e também compartilha. O assunto de hoje é socorro espiritual durante o sono. Trata-se do socorro espiritual que será executado por um socorrista da espiritualidade, conhecedor profundo de medicina. Esse socorrista vai atender, vai socorrer um companheiro encarnado que está em estado grave e vai se utilizar, este socorrista espiritual vai se utilizar de outro companheiro encarnado, desligado parcialmente do corpo físico por efeito do sono. Esse caso, este episódio, está relatado no livro Missionários da Luz, capítulo 7. Livro este de autoria de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na maior parte das vezes, o nosso concurso é mais eficiente à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Essas palavras foram ditas por Alexandre. Alexandre é um instrutor espiritual com vastíssimas experiências na área médica, vastíssimas experiências médicas, que André Luiz estava aproveitando para aprender cada vez mais. E eles estavam conversando quando estavam se dirigindo a um local em que Alexandre exerce as suas atividades junto a companheiros encarnados. Quando Alexandre conversava com André Luiz, esclarecia a ele a respeito dessas atividades, chega uma senhora, uma velhinha aflita, de nome Justina, pedindo o auxílio, a ajuda, o socorro de Alexandre para o filho dela, Antônio. O filho dela estava em estado gravíssimo. Gravíssimo. Antônio era habituado a pensamentos desregrados. E naquela noite, apesar do bom coração, naquela noite ele tinha extrapolado com preocupações descabidas que ameaçavam o cérebro de um derrame. Ela havia feito de tudo, mas não conseguiu resolver o problema, por isso que foi até Alexandre. Agora, olha que curioso, que interessante. Aquela mãe não veio pedir a Alexandre para livrar o filho dela da morte. Não era simplesmente isso. Era que se adiasse por mais uns 2 meses ele no corpo
físico, a fim de ele resolver certas questões de família em que ela atuava indiretamente. Alexandre já conhecia Antônio. Então, rumaram imediatamente, sem perda de tempo, rumaram para a casa dele, para a casa do Antônio. Antônio beirava os 70 anos. André Luiz, logo de cara, observou que ali estava um caso de trombose e trombose perigosíssima. O cara estava prestes a desencarnar, prestes a morrer ali. E mais o que André Luiz observou, a alma Antônio estava parcialmente desligada do corpo, mas a alma Antônio estava inconsciente, agoniada, confusa, enquanto o corpo respirava dificilmente. Alexandre se dirige a Antônio mais ou menos nestes termos: Antônio, você foi acidentado pelos próprios pensamentos desregrados e preocupações excessivas. Nós vamos te ajudar, mas você tem que cooperar. Então, você vai fazer o seguinte, Antônio: intensifique o seu desejo, o desejo de voltar ao corpo, enquanto nós vamos nos preparar para te ajudar. Alexandre diz para André Luiz para se manter em prece, enquanto ele, Alexandre, vai entrar em contato com o grupo do irmão Francisco. Aí o irmão Francisco chega e Alexandre diz para o irmão Francisco: Francisco, nós precisamos de um companheiro encarnado que seja doador de fluidos. Vou repetir, doador de fluidos. Agora, muito cuidado na escolha desse companheiro, porque o corpo dele tem que estar em repouso equilibrado, porque estamos diante de um caso gravíssimo. Nisso se aproxima a velhinha, a mãe de Antônio, e diz assim: Alexandre, eu tenho 2 netas que estão no quarto aí próximo, dormindo, elas poderiam cooperar. Aí Alexandre: não, de jeito nenhum. Nós precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. E Francisco trouxe o cooperador encarnado. Era Afonso, desligado do corpo físico por efeito do sono. Aí Alexandre diz para Afonso manter as 2 mãos na fronte do enfermo e pediu para que ele se conservasse em oração. Prontamente, Afonso fez isso, dando a entender de que ele já era veterano naquele serviço de assistência. Muito interessante a intervenção de Alexandre. Alexandre operou a transfusão de fluidos, vou repetir, transfusão de fluidos, lembrando uma transfusão de sangue. Transfusão de sangue. Olha que analogia interessante. Transfusão de fluidos, transfusão de sangue. Alexandre transferia os fluidos vigorosos de Afonso para o organismo de Antônio. Sabe quanto tempo essa operação durou? Está curioso para saber? Quem contou foi André Luiz. André Luiz contou e nos contou. 15 minutos. 15 minutos de operação. Terminada a operação, Alexandre chama Justina, a velhinha, mãe de Antônio, e diz para ela que o coágulo foi reabsorvido e ele conseguiu socorrer a artéria. Mas
Antônio terá no máximo 5 meses de permanência na terra, que ela tratasse de auxiliar o filho a resolver os problemas pendentes. Quando Alexandre recomendou para que Afonso retirasse as mãos da fronte de Antônio, os olhos físicos de Antônio se abriram e Antônio soltou um grito: socorro, socorro, estou morrendo. Nisso, as filhas que estavam dormindo nos quartos ao lado, correram até ele, foram ver o que era, correram até ele. Muito bem. E aí, Alexandre, sorrindo, com aquele sorriso, disse para André Luiz: geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam por socorro, é que o nosso serviço de assistência já se encontra completo, terminado. Vamos embora. Minha amiga, meu amigo, quantas pessoas diariamente se encontram nessa situação como a do Antônio? Quantas pessoas diariamente? Quantos serviços de assistência, de socorro espiritual são prestados por estes socorristas espirituais cada noite? Medite nisso. Medite no trabalho que eles têm, no trabalho abnegado desses socorristas da espiritualidade. E medite também sobre a sua vida diária, na vigília, e a sua vida noturna, enquanto o corpo dorme. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.